Um fantasma de um menino com uma corda nas mãos e o misterioso número 13. De onde veio a força mística que está atacando toda uma aldeia? Não perca uma das investigações mais enigmáticas de Os Videntes. Bem-vindo a Investigações Psíquicas, um projeto de histórias exclusivamente verdadeiras e impressionantes. Pessoas que se autodenominam clarividentes investigam casos criminais complicados e fenômenos paranormais inacreditáveis. Irina Lapanina, uma jovem ucraniana de uma pequena aldeia, procurou os médiuns em busca de ajuda. Ela afirma que sua própria casa está tentando matá-la e a sua família. Sinto algo me pressionando e acordo em pânico. A sensação é como se algo tentasse me esmagar e eu não consigo me mover ou respirar. A mãe de Irina, Valentina, também tem medo da casa. Ou estava sendo esmagado. É como se algo girasse e então, bam, cai sobre você. E você fica completamente paralisado. Sempre que estou sozinho aqui, parece que algo ou alguém anda atrás de mim. Algo invisível farfalha em algum lugar ou bate na janela. Mas Irina tem mais medo por sua filhinha, Ava. A menina está constantemente nervosa e apavorada na casa. Um dia, Eva começou a recuar, chorando e dizendo, "Não." Eu perguntei a ela, "Eva, o que foi?" E ela disse, "Há um homem." E começou a chorar, assustada. Era uma vez, uma grande família vivia nesta casa. Irina, seu irmão e irmã mais velhos, e seus pais, Valentina e Roman. Desde então, a casa deles pegou fogo quase completamente 3 vezes. Quando aconteceu pela primeira vez, eles apagaram. Mas na segunda vez, queimou até virar cinzas. Após o último incêndio, eles nem sequer reformaram a casa, pois é muito assustador estar lá. Parece que há algo lá dentro. Tenho medo de ficar sozinha em casa. A família teve que se mudar. Valentina e o marido vivem em um prédio temporário ao lado da casa amaldiçoada. A filha mais velha e o filho vivem separadamente. E a mais nova, Irina, aluga um apartamento em uma cidade próxima, onde mora com a filha. Realmente gostaria de descobrir de uma vez por todas o que há de errado com nossa casa. Os nossos especialistas do projeto Kial Alekperov e Sofia Litvinova iniciam a investigação. Tive um sonho estranho. Vi um menino perto de um caixão. Ele estendeu a mão para mim como se pedisse ajuda. Então, uma corda apareceu em suas mãos e 13 figuras estavam por perto. Eram espíritos e parecia que a criança os atraía para ele. Então, eu vi uma menina. Atrás dela estava uma figura sombria com um capuz preto, olhando para a criança com olhos frios. Era a morte e parecia querer abraçar o pequeno com suas mãos ossudas. Vejo o número 13. É uma dúzia do diabo. Estamos lidando com algo demoníaco aqui. Alô? Olá, Olá! estamos tão felizes que você chegou. A menina do meu sonho apareceu na minha frente. Ela era a filha da Irina. Vamos. Eu gostaria de conversar com este pequeno anjo. Sofia Litvinova decidiu trabalhar na casa mística. Enquanto isso, Kial Alekperov rapidamente encontrou um terreno comum com a pequena Ava. A menina está gravemente doente. Parece que essa doença é muito rara, algo relacionado ao coração. Ela nasceu prematuramente. Ela tinha múltiplos rabdomiomas no coração. Um rabdomioma é um tumor benigno que afeta principalmente músculos e articulações, especialmente em crianças. Rabdomiomas do coração frequentemente levam à morte. Precisamos salvar a criança. Sinto uma força sombria aqui. Meu Deus, é horrível. Parece que o teto está prestes a desabar. A presença de alguém está pressionando. Esta casa está cheia de fenômenos sobrenaturais. Espíritos descontentes estão agindo aqui, mas não consegui descobrir o que eles queriam. Gostaria de trabalhar com minhas ferramentas agora. Nem sequer fica de pé.
Não está funcionando. A porta caiu. Está assim há cerca de 4 meses. Estes são sinais. Precisamos que você tire a criança daqui. É muito perigoso. Os espíritos dos mortos se reuniram ao nosso redor tentando interferir. Entre eles estava um menino segurando uma corda. Mas sempre que eu tentava estabelecer contato com aquele espírito, ele imediatamente escapava como se estivesse brincando comigo. Naquele momento, senti um espírito aparecer perto de nós, mas ele não se mostrou para nós. Eu só conseguia sentir sua má energia. Parecia que queria nos atacar. Eu não posso... Por favor, traga algo para a Sofia se sentar. O espírito está ali. É uma jovem mulher, não rechonchuda, mas sim delicada em sua juventude. E um relâmpago está brilhando sobre ela. A esposa anterior do meu marido foi morta por eletricidade. Aconteceu depois da chuva. Valentina reconheceu a ex-esposa de seu segundo marido, Roman, pela descrição de Sofia. A mulher morreu há 15 anos devido a um choque elétrico. Um fio acima de sua casa quebrou e caiu no quintal. A pobre mulher pisou nele e morreu de queimaduras graves. O marido ficou viúvo e, mais tarde, casou-se com Valentina. O espírito dela está aqui para perguntar o que você fez com as 2 meninas? Eles se recusaram a viver com o pai. Aconteceu que o homem tinha 2 filhas do seu primeiro casamento. Valentina levou as meninas para morar com eles, mas o relacionamento entre as filhas de Roman e a madrasta azedou. E assim, as meninas se recusaram terminantemente a ouvir a nova esposa do pai. A questão é que o espírito desta jovem que... Ela está bem aqui. Ela afirma que você maltratou os filhos dela. Você gritou com eles. Por quê? Eles não me ouviram e não lavaram a louça nem limparam a casa. Então eu gritei quando cheguei do trabalho. Não importava o quanto Valentina tentasse encontrar um ponto em comum com as filhas do marido. Não deu certo. Então, eventualmente, a família da falecida esposa de Roman cuidou das meninas. Mas depois elas acabaram em um orfanato. O espírito da mulher está indignado porque seus filhos foram maltratados e privados de amor, carinho e atenção. Eu a vi parada atrás de Valentina, balançando o dedo para ela. Será realmente o espírito da mãe se vingando de Valentina e de todos os moradores da casa por não criarem seus filhos adequadamente? Para entender o que está acontecendo, Kial Alekperov decidiu realizar um ritual. Quero que este tecido absorva a energia da Valentina. Isso nos ajudará a entender por que os espíritos não te deixam em paz. Olha, tem o número 13 aqui. A dúzia do diabo. O número 13 realmente se destaca no tecido. Mas o que tudo isso significa? Vejo o espírito de um homem de cerca de 60 anos parado na estrada e me chamando. Ele diz que vai me contar tudo. Sinto que estou sendo chamado desta casa para outra casa. É como se os espíritos estivessem cobrando suas dívidas. A aldeia inteira. Primeiro algo acontece em uma casa, depois se move para outra casa e depois outra. Precisamos virar para este lado. Depois de conversar com os moradores, ficamos chocados. Acontece que horrores realmente ocorreram não apenas na casa da família Lapanin. A vila inteira estava sofrendo. Sim, ouvi um clique no meio da noite e a luz acendeu. Primeiro pensamos que era a fiação, mas depois percebemos que fez clique e acendeu sozinha.
Desliguei a luz e deitei, mas parecia que alguém estava andando pela casa. Estou sendo atraído para cá. Kyle! Por aqui. Em busca da força mística que, como se descobriu, perturbava toda a aldeia, os médiuns entram em uma casa. O espírito do homem estava nos chamando. Eu o vi entrar nesta casa. Olá. Somos médiuns conduzindo uma investigação. Kyle e Sofia. Svetlana. Um espírito nos trouxe aqui para a sua casa. Ele entrou. Literalmente 2 horas atrás, ouvi um barulho alto e pensei que alguém estava andando por aí. Svetlana e sua filha Yana dizem que ocorrências místicas acontecem com tanta frequência em sua casa que elas quase se acostumaram com isso. Sim, ouvimos farfalhar, batidas, algo como vozes de mulheres e homens vindo do sótão. Parece que há uma cadeira de rodas nesta casa. A energia está impregnada de medicação. Minha filha nasceu com uma deficiência e minha neta também. A dona da casa não lamenta sua desgraça diante das câmeras. Sua filha tem paralisia cerebral. Apesar de sua doença, ela sonhava em ter um filho. Os médicos desaconselharam o parto, mas Yana ouviu falar de casos em que pessoas com seu diagnóstico tiveram filhos saudáveis. Infelizmente, sua filha também nasceu doente. Sinto algumas forças aqui. Ouço uma voz dizendo: você não deveria ter vindo aqui. Gostaria de verificar toda a casa. Precisamos nos dividir. Sinto a mesma coisa que na casa anterior. O mesmo rangido, batidas, movimento e queda. Tínhamos um espelho pendurado aqui e uma vez, Yana entrou na casa e viu um homem em uma capa de chuva. E então ele de repente desapareceu no espelho. Tudo isso soa como uma cena de um filme de terror místico, mas por que os moradores são assombrados por essas sombras misteriosas e assustadoras? Depois disso, você tirou o espelho, não foi? Sim, nós fizemos. Agora, eu não penduro mais espelhos aqui porque estou com medo. A carta dos espíritos malignos. E continuo vendo o número 13, a dúzia do diabo. Isso é aterrorizante. Assim que Sofia Litvinova tirou as cartas, a tomada deu um curto-circuito. Verificamos se havia um incêndio, mas felizmente não havia. Mas o que tudo isso significa? Enquanto isso, Kyle Alekperov trabalha em outra parte da casa. O homem que morava aqui se mudou da aldeia há alguns anos. Então agora o lugar está vazio. Incrivelmente, após a oração do médium, a moldura da janela simplesmente caiu sozinha sem motivo. Como isso é possível? Ela estava aqui parada há anos. Kyle! Sabe, enquanto eu estava trabalhando, vi o espírito de um homem. Ele me disse que morreu aqui. O espírito era o falecido marido de Svetlana, a dona da casa. O marido de Svetlana, Vyacheslav, trabalhava em um teatro de cavalos. Ele realizava vários truques a cavalo e nunca reclamava de sua saúde, mas morreu inesperadamente de um ataque cardíaco. Este é o cavalo favorito dele. O nome dele é Mustang. Senti que a morte do homem estava relacionada ao número 13. De fato, o marido de Svetlana morreu no dia 13 de agosto. Todos aqui têm os mesmos problemas. Uma força mística está pressionando quase todos os aldeões. E é especialmente assustador que as crianças estejam sofrendo. Senti que há muitas crianças aqui com doenças graves incuráveis. Cabelo arrepiar. Será que todos os nascidos nesta aldeia estão condenados a sofrer? Mas por quê? Naquele momento, ouvi um sussurro suave ao nosso redor crescendo em um zumbido. E ouvi os pensamentos de alguém. Eram os pensamentos de muitas pessoas.
e essas pessoas estavam em algum lugar próximo esperando por ajuda. Decidi sair do quintal e estava certo. Os aldeões souberam que os médiuns tinham chegado e se reuniram perto da casa de Svitlana. Todas essas pessoas têm medo de viver em suas próprias casas. Deixe-me realizar um ritual. Vou pedir ajuda a poderes superiores. Com licença, você poderia vir aqui? Qual é o seu nome? Tetiana, minha casa também está me sufocando. Estou doente e meu filho está doente. Estamos mal o tempo todo. Parece que algo vagueia na sua casa. Casas e tentam sufocar os proprietários. Estão expulsando-os. Uma vez, meu marido e eu estávamos dormindo e à meia-noite o violão começou a tocar. Ficamos arrepiados. Ninguém viveu naquele quarto desde então. As pessoas reclamam que simplesmente não conseguem viver na sua aldeia. Mas por que isso está acontecendo? E como esse horror pode ser interrompido? Na noite passada, tive um sonho. Sonhei com um menino. Atrás dele estavam 13 figuras humanas. Todos tinham algumas marcas estranhas no pescoço, como de enforcamento. Acho que a causa de tudo o que está acontecendo nesta aldeia são 13 carrascos. Isso é incrível. Mas os moradores dizem que muitas pessoas aqui realmente cometeram suicídio. Ali na rua Sadova, onde logo além da nossa rua, muitas pessoas realmente se enforcam. Uma mulher idosa Um homem se enforcou na fazenda. Depois, nossos vizinhos fizeram o mesmo. Muitos moradores locais fizeram isso. Uma mulher idosa enforcou-se ali. Quando contamos o número de enforcados na aldeia, ficamos chocados. Havia exatamente 13 deles. Então, Sofia e eu entendemos que o número 13 era de fato a dúzia do diabo. Em tais números, forças diabólicas se manifestam. A aldeia inteira sofria constantemente com a intervenção de forças místicas. Naquele momento, uma força me chamou e me puxou para a encruzilhada. Esta encruzilhada é o epicentro, o vórtice. Um menino morreu nesta aldeia. Ele se afogou. Ele é o espírito da criança que apareceu no meu sonho antes da investigação. No meu sonho, o menino estava segurando uma corda e de alguma forma puxava todos aqueles suicidas que se enforcaram para o outro mundo. A questão é que o menino estava correndo e o cano estourou aqui. Eles cavaram com um trator e esqueceram de cobrir. E assim a água encheu o buraco e ele caiu lá. Muitos anos atrás, uma jovem família vivia aqui. Um homem, sua esposa e seus 2 filhos pequenos. Uma menina de 3 anos e seu irmão, 2 anos mais velho que ela. Lembro-me do pequeno Sasha. Ele era um pouco mais velho que meu filho. Era um menino muito sociável. Como a maioria dos aldeões, os pais da pequena Sasha estavam ocupados com as tarefas domésticas e seus filhos brincavam juntos do lado de fora. Ele se afogou e a irmã dele estava perto. Não faço ideia de como ela não caiu no buraco. Ele escorregou e caiu. Sinto que ninguém visita o túmulo do menino. Os moradores dizem que os pais do menino ficaram devastados pela tragédia. Seu pai começou a beber e acabou bebendo até morrer, e sua mãe lamentou por muito tempo no cemitério. Uma vez no cemitério, a mulher viu o espírito de seu filho. O menino queria confortar sua mãe, mas ela ficou assustada. As pessoas dizem que um dia, a mulher foi ao túmulo do filho e viu algum tipo de aparição. Ela ficou tão assustada com o que viu que decidiu fugir da aldeia. Ela foi embora, levando sua filhinha com ela. Então agora, ninguém visita o túmulo do menino. O espírito do menino não guardava rancor contra seus pais, mas, abandonado por todos, ele queria chamar a atenção para si. Ele entrava nas casas das pessoas para que visitassem seu túmulo. Os mais vulneráveis às forças sobrenaturais são as crianças pequenas e aqueles que pensam em suicídio. É por isso que o espírito do menino atraía morte e doenças graves para eles. Novas mortes continuavam acontecendo e as pessoas visitavam cada vez mais frequentemente o cemitério onde ele estava enterrado. Quero pedir a cada um de vocês que rezem por esta criança à sua maneira.
Além disso, é necessário convidar um padre para o túmulo do menino para que seu espírito possa encontrar paz e deixar este mundo. Vamos, mostre-me onde o menino morreu. Aqui, além do veículo, estava o buraco. Aquela árvore solitária, certo? Deixe-me rezar para que este espírito nunca mais venha aqui com más intenções. E eu vou rezar para que haja paz em cada casa e que seus filhos estejam saudáveis. Valentina, acho que sua filha ficará bem depois disso. Também gostaria de pedir aos moradores que coloquem uma cruz no túmulo do menino e plantem flores. O menino não é mau de forma alguma. Afinal, crianças nunca são más. A partir de agora, tudo vai ficar bem. Obrigado por vir até nós, descobrir isso e nos ajudar. Uma investigação chocante pelos médiums. Crianças mortas virão do mundo dos mortos para contar a verdade sobre sua mãe. Victoria Mirasco procurou os médiums. A morte está perseguindo a mulher de 30 anos após ela ler um comentário terrível de uma mulher que ela não conhecia, sob sua foto nas redes sociais. É assim que você vai dançar no inferno. Depois que eu li, senti um frio por dentro. Logo depois, Victoria sofreu um terrível acidente de carro. Foi enquanto um colega a levava para a casa do trabalho. Um carro apareceu na nossa frente do nada. Foi um inferno. A polícia mediu as distâncias que percorremos caindo. Eram 150 metros. Fui jogado por todo o interior do carro até cair para fora pelo porta-malas e desmaiar. Victoria foi encontrada ao lado do carro. Ela estava presa ao chão por uma roda pesada que caiu do carro durante o acidente. Os médicos disseram que ficaram surpresos por eu ter sobrevivido depois de um acidente desses. Depois disso, Victoria tentou descobrir quem era a mulher das redes sociais que desejava que ela fosse para o inferno e descobriu que era a sogra do namorado. Victoria nem sequer imaginava que o homem com quem estava saindo era casado. Mais tarde, naquela noite, Victoria recebeu uma mensagem ameaçadora de um número desconhecido dizendo: vai se arrepender de sair com ele. E no dia seguinte, aconteceu algo terrível. De repente, Victoria começou a sufocar e sentiu que ia desmaiar. Meu corpo ficou dormente e senti tonturas. Parecia que eu estava desmaiando. Victoria estava em casa. Ela começou a chamar sua irmã Diana, de 17 anos, por ajuda, mas tudo em vão, com toda a força que lhe restava. Victoria rastejou para outro cômodo e encontrou sua irmã mais nova deitada no chão, tendo convulsões. Victoria mal conseguiu pegar o telefone e chamou uma ambulância. Ambas as irmãs foram levadas ao atendimento de emergência. Os médicos mal conseguiram salvá-las. Eu acordei no hospital. Estava deitado em uma maca de rodas e minha irmã estava ao meu lado. Descobriu-se que havia um vazamento de gás no saguão entre o apartamento das irmãs e o do vizinho. Mas a coisa estranha é que apenas Victoria e Diana sofreram. Seus vizinhos, que também estavam em casa, não sentiram nada. Estou com muito medo. Estou implorando para que os médiums venham me ajudar. Yana Pasenkova e Kayal Alekperov, dois dos participantes mais poderosos do projeto, responderam ao pedido de ajuda de Victoria. Meus jeans dizem que vou precisar de um guarda-chuva infantil. Para quê? Sintonizei em Victoria ontem à noite. E então eu tive um sonho com um menino e uma menina em uma casa. Eles estavam mortos. Oh, Deus. O menino tinha o mesmo guarda-chuva nas mãos. O quarto explodiu em chamas quando ele abriu. E eu ouvi as palavras que as crianças disseram antes de queimarem. A Alina vai morrer em breve.
Mas quem é a Lina? Quem são as crianças? E o que isso tem a ver com a Victoria? Vamos impedir as mortes quando 2 mulheres nos disserem a verdade sobre as crianças mortas. Olá. Estava ansioso para te ver. Me ajude, por favor. Parece que você está na lista dos amaldiçoados. Será que é a sogra do meu namorado? Ela me mandou mensagens ofensivas. As ameaças dela são vazias. Não tem magia. Iana, mas eu sinto que alguém lançou uma maldição de morte em Victoria. Quem poderia ser então? Você sofreu por causa de sua mãe. A maldição está ligada a ela. Sua mãe não precisava de você. Ela não precisava de você ou das outras 2 crianças. Eu tenho um irmão e uma irmã, Ollie e Diana. É sua irmã? Sim. Eu penso nela como minha mãe, porque ela é realmente como uma mãe para mim. Victoria criou o irmão e a irmã desde que eles nasceram. O pai deles deixou a família há muito tempo e a mãe nunca estava em casa. Ela pode ficar fora por 3 ou 4 dias. Simplesmente não me deixava ir para a escola, dizendo que eu precisava cuidar das crianças. Victoria é a única pessoa que cuidou de você. Ela ficava com fome só para poupar comida para nós. Quando Victoria tinha 27 anos, sua mãe foi presa por assassinar seu parceiro. Ela assumiu a guarda do irmão de 15 anos e da irmã, que tem 1 ano a menos, para que eles não fossem para um orfanato, e depois os levou para morar com ela. Graças a ela, hoje os 2 vivem e estudam na capital. Naquele momento, eu vi uma imagem do passado da Victoria. Eu vejo você sendo estuprada. Eu tinha 15 anos na época. Minha mãe me levou a algum lugar e me deixou em uma casa com 2 homens. Meu Deus, mas você era uma criança. Isso é uma loucura. Que coisa horrível. A mãe deixou a filha, que estava na escola na época, ser estuprada. Você não poderia fazer nada. No final, escapei. Estava descalço e corri cerca de 3 quilômetros sem parar. E quando voltei para casa, minha mãe estava sorrindo como se nada tivesse acontecido. Ela foi paga pelo que fez, por entregá-lo aos amigos dela. Mas meu livro me disse que não era a mãe dela, por mais terrível que fosse, quem a amaldiçoou. E de novo, vi o menino e a menina com o guarda-chuva. Você sabe, eu sonhei com 2 crianças se escondendo sob um guarda-chuva. Você sabe o que isso pode significar? Tive um sonho. Havia uma casa cinza com uma janela grande. Ela pegou fogo e eu tentei salvá-los de lá. O garotinho e a menina... Sim. Não consigo acreditar que é possível. Tive o sonho cerca de 1 mês antes de conhecer os médiuns. Como é que o Kyle também teve o sonho? O menino e a menina morreram. Eles eram irmãos. Morreram no incêndio. O menino é loiro e está usando um suéter listrado. E a menina tem cabelo escuro, vestida com algo laranja. Meu livro diz que eles queimaram na casa. Os espíritos das crianças estão te assombrando. Por que eles estão fazendo isso? Precisamos descobrir quem são essas crianças e por que escolheram você. E se checarmos a informação online? Existem muitos artigos sobre o incêndio online, mas apenas um mencionava um menino e sua irmã. Um irmão e uma irmã morreram no incêndio. Eu vi essas crianças! Eles estão te assombrando e você tentou salvá-los no seu sonho. Eu simplesmente não consigo entender este fato. Para descobrir por que as crianças mortas continuavam assombrando a mulher, precisávamos ver o lugar onde morreram ou foram enterradas.
No dia seguinte, os médiums e Victoria estão na vila onde a tragédia ocorreu. Victoria nunca esteve aqui antes. Esta é a casa. Victoria, é a casa que você viu? Sim. Victoria nunca poderia imaginar que veria a casa dos seus sonhos e reconheceria a grande janela através da qual salvou o menino e a menina no seu sonho. Essa é a janela. Por quê? Eu os ajudei. Eu os ajudei. Victoria, você não tinha chance de salvá-los. Eles começaram a te assombrar após a morte. Eu os vejo! Eles estão sentados no sofá, chorando. Essas crianças passaram por um verdadeiro pesadelo. Eles estão apavorados. Eles estão se abraçando e não têm para onde fugir. Eu os ouço dizer: mãe, mãe. Eles estão falando comigo? Eu lhes pergunto: vocês precisam da Victoria? E eles disseram: sim, nós precisamos dela. Conseguia entender por que os espíritos das crianças chamavam Victoria de mãe. Eu senti que outra mulher havia dado à luz e precisávamos encontrá-la. Uma mulher chorando, a avó das crianças mortas, aproxima-se dos médiums. Eu não consigo nem imaginar como você sobreviveu a isso. O nome do garoto era Sviatoslav. Ele tinha 6 anos e sua irmã, Stasia, tinha 8. Após a tragédia, seus pais se mudaram para o vilarejo vizinho, onde receberam uma casa nova. A avó ainda mora não muito longe daqui. Quando souberam que os médiums chegaram à vila, os pais das crianças, Vera e Freyhori, também vieram. Olá, Natalia. Alina. Esta é nossa filha e irmã de Sviatoslav e Stasia. E então eu me lembrei do meu sonho. Ouvi as palavras das crianças que queimaram. Alina morrerá em breve. Isso quer dizer que as crianças se referiam à irmã mais velha? Elas previram a morte dela. Mas por quê? E o que a Victoria tem a ver com isso? Havia uma conexão estranha entre Alina e Victoria. Elas tinham uma energia semelhante, como se fossem irmãs, embora não sejam relacionadas. Essa mulher vê seus filhos mortos. Eu os cobri e os tirei de casa. Vera, você conhece a Victoria? Nunca nos encontramos antes. Fiquei chocado ao saber que ela havia visto Sviatoslav e Stasia em seu sonho. Ela é uma estranha, mas viu meus filhos. Vejo que você escapou da casa em chamas, mas as 2 crianças ficaram dentro. Não tive tempo. Tentei tirá-los. Era um dia normal de outono. Alina estava fazendo o jantar. As crianças estavam brincando ao lado dela, exceto Sviatoslav e Stasia. Também estava sua filha de 5 anos, Sônia. Natália estava falando ao telefone no próximo quarto. O incêndio eclodiu em questão de segundos. Disseram que poderia ter sido causado pela brasa que caiu do fogão. O espaço ao redor do fogão pegou fogo instantaneamente. Ainda bem que a Natália foi rápida o suficiente para sair pela janela. No entanto, Alina, sua filha Sônia e seus irmãos menores não tiveram tempo de alcançar a janela. O fogo bloqueou a passagem. Não podíamos sair pela porta. Eu quebrei a outra janela e joguei a Sônia por ela. Quando ela caiu, não fiz nenhum barulho. Achei que ela tinha se machucado feio e subi para verificá-la. Você salvou sua filha. Foi instinto materno. Eu te entendo bem. Mas quando eu tentei voltar, já era tarde demais. Eles estavam sentados no sofá no canto, segurando-se um ao outro. Lembro-me de seus rostos e de como gritavam. O fogo era tão poderoso que a forçou a recuar. Até queimou o rosto dela. Eu estava a 13 quilômetros de distância quando recebi a ligação. Ouvi gritos no telefone. Corre rápido, sua casa está pegando fogo. E você estava por perto.
Eu estava trabalhando no galpão. Quando saí, vi a cozinha pegando fogo. Corri para a porta, mas não consegui abrir. Os vizinhos mal conseguiram segurar a mãe quando ela tentou entrar pela janela da casa em chamas onde estavam seus filhos. Não consigo imaginar como ela sobreviveu a tudo isso e o que sente agora. Às vezes pego meu celular e dou zoom nas fotos para tocar nos seus narizes e orelhas. Enterrar seus filhos é a pior coisa de todas. Não há nada mais difícil. Eu não conseguia entender o que poderia nos conectar. E não sabia por que queria cada vez mais informações sobre eles. Meu livro diz que vocês dois compartilham a mesma maldição. Nunca a tinha visto, e nunca tínhamos nos comunicado antes. Mas eu sentia que a conhecia bem, como se estivesse olhando no espelho. Espera um segundo, já volto. No meu sonho, as crianças mortas estavam segurando um guarda-chuva. Então pensei que a família poderia saber o que isso significava. Vera, o que foi? O guarda-chuva? Comprei o mesmo guarda-chuva para os Sviatoslav. Entramos na loja. Ele viu e começou a me pedir para comprar, dizendo que protegeria ele de tudo. Vejo um lago com pássaros brancos lindos. O lago. Eles gostam de vir aqui. Muitas vezes você poderia ver cisnes aqui. Os espíritos dos seus filhos estão ao lado do lago. Os cisnes se aproximam deles. Eles estão me dizendo uma chuva forte. Eles também mostraram isso no sonho da sua filha. Sim. Sônia os viu recentemente. Eles disseram que estava chovendo e que precisavam de um guarda-chuva. Olha, o fogo estava muito forte. Apenas um poderia apagá-lo. É por isso que as crianças estão na chuva no seu sonho. Você não teria chance de salvá-los, mesmo se tivesse voltado para a casa em chamas. Eles querem que você pare de se culpar. Eu devo morrer. Eu não mereço viver. Estas são suas palavras. Eu não queria viver. Eu sei que tinha que salvá-los. Mas não conseguia fazer nada. Você se amaldiçoou. Esta é a maldição mais forte. Vocês estão na mesma situação. Você também se amaldiçoou. Meu livro diz que seu filho morreu e você se culpa por isso. Sim, sim. Sinto que a criança foi concebida como resultado de violência. Espera, você ficou grávida quando foi estuprada? Eu tive um filho. Isso é mais que chocante. Depois que a mãe a entregou a 2 homens para a estuprar, a menina de 15 anos ficou grávida. Victoria diz que decidiu dar à luz de qualquer maneira, já que a culpa não era do bebê. Com o seu filho. Ele morreu quando tinha 2 meses. Me culpo por ter deixado ele em casa com minha mãe. Eu tinha 16 anos quando meu filho Valery morreu. Victoria deixou seu filho de 2 meses com a mãe por algumas horas e foi ao hospital da cidade. Minha mãe me disse que estava alimentando-o com a mamadeira, e ele começou a engasgar. Ela correu para nossos vizinhos para chamar uma ambulância, mas quando os médicos chegaram, ele já estava sem pulso. Ela disse: Victoria, me desculpe, eu falhei. E foi isso. A jovem mãe amava muito o seu filho e sonhava em dar a ele tudo o que ela não recebeu de sua mãe.
Depois que o menino morreu, ela perdeu o sentido da vida. Guardei as fotos dele debaixo do meu travesseiro por muito tempo depois disso. Não foi culpa sua que ele morreu. A culpa é de sua mãe. Se eu não tivesse saído, ele ainda estaria vivo. As duas mulheres trouxeram a morte sobre si mesmas com suas automaldições. Cada uma se culpou por não ter conseguido salvar a vida das crianças. Mas o que a Stasia e o Sviatoslav têm a ver com tudo isso? Porque a Victoria continua vendo eles nos sonhos dela. Eu ouço as vozes dos seus filhos. Eles estão ligados à Victoria porque afirmam que ela deve ser a mãe deles. Como é possível? Reencarnação. Seus filhos deveriam nascer com a Victoria. Eu quero muito ter filhos. Um menino e uma menina. Rezo a Deus para ser mãe. Eles virão para este mundo através desta mulher. É por isso que você continua vendo eles em seus sonhos, Victoria. Mas seus filhos não podem reencarnar, porque você os está prendendo com sua culpa. E você não os deixa vir ao mundo com sua autocondenação. Eu adoraria que você ajudasse, se puder. Por favor, nos ajude. Eu escrevi os nomes do filho de Victoria e dos irmãos falecidos da Alina. As famílias precisavam liberá-los. Valerie, eu te amo tanto. E eu sempre sinto sua presença. Eu perdoo minha mãe e a mim mesma. Eu te amo muito. Muito mesmo. E deixo você ir. Meus queridos bebês, deixo vocês irem. Eu amo vocês. Traga-me o guarda-chuva, por favor. Como a água serve como um canal entre os reinos dos vivos e dos mortos, ele mergulhou o guarda-chuva no lago, o que as crianças adoravam. Eles voltarão. Victoria, você terá filhos mais tarde. Estou bem melhor agora. O amor pela vida voltou. Prometemos um ao outro continuar vivendo? Assim. Isso é inacreditável. A terrível tragédia, a perda de vidas de crianças criou um vínculo místico entre dois perfeitos desconhecidos. Uma maldição assassina condenou a mulher à solidão. O fantasma de um garotinho ajudará a parar uma série de mortes. Graças aos seus superpoderes, os clarividentes vão desafiar as forças sobrenaturais que estão tentando matar Anastasia, uma jovem mãe ucraniana. Vamos desenhar um carro. Tudo bem? O lugar onde Anastasia vive e trabalha é único. É um zoológico particular onde eles reabilitam animais selvagens. Ela salva animais de toda a Ucrânia que, por diferentes razões, se encontravam entre a vida e a morte. Boa menina. Parabéns, que menina inteligente. A corajosa mulher não tem medo de beterrabas carnívoras. Apenas uma coisa a assusta: o espírito de seu falecido marido, Yuri. Anastasia afirma que ele tirou a vida de seu noivo, com quem ela iria se casar depois da morte de Yuri. E agora ele está caçando-a. Ele me amava loucamente. Ele não consegue me deixar ir, mesmo depois de sua morte. Ele costumava me dizer: sempre estarei ao seu lado. O relacionamento de Anastasia e Yuri começou exatamente neste zoológico. O casal construiu tudo quase do zero. Trabalhávamos juntos. Ele era o gerente e eu era a administradora. Mas há 4 anos, os médicos descobriram uma grave doença em Yuri. Pancreatonecrose. Eles fizeram uma ressecção pancreática, mas não adiantou. Quando Yuri morreu, minha vida desabou. Apenas 3 anos após a morte de Yuri, Anastasia notou seu novo colega. Ola,
Ele era um homem interessante e peculiar. Ele se tornou meu melhor amigo e mostrou seu carinho. Eventualmente, ela se arriscou a sair com Ollie, mas à noite, o falecido Yuri a visitou em um sonho. Uma mesa comprida. Ele está na frente dela e eu digo: Yuri, é realmente você? Então eu acordei, horrorizado. Mas quando ela abriu os olhos, ficou paralisada de terror. O fantasma de Yuri estava no meio da sala. Eu estava petrificado. Ele morreu, eu sei disso. Então eu gritei e assustei as crianças. E só piorou com o tempo. Anastasia diz que o fantasma se alojou em sua casa e que agora aparece dia e noite. Pouco depois, Ollie pediu Anastasia em casamento. Ela hesitou muito se aceitava o pedido, mas seus filhos a ajudaram a decidir. Miroslava me disse um dia: Mãe, estamos tão acostumados com o tio Ola. E então eu concordei. No dia após a cerimônia de noivado, ocorreu uma tragédia. Ollie inesperadamente caiu dos degraus da casa e machucou a cabeça gravemente. Os médicos fizeram uma tomografia. Ele tinha um hematoma. Ele estava piorando cada vez mais. Eventualmente, Ollie morreu. A mulher está convencida de que seu falecido marido o levou para o outro mundo e que agora ele a está assombrando. Fui internado no hospital. Fiz uma apendicectomia. Durante a operação, a reação alérgica à anestesia começou de repente na jovem e o coração de Anastasia parou. Ela diz que ainda se lembra da sensação de sua alma deixando o corpo enquanto ela era ressuscitada. Foi horrível. Saí do meu corpo e me vi de fora. Senti um medo forte. Entrei em pânico. A mulher diz que então ela viu novamente o falecido Yuri ao seu lado. Tentei me mover, colocar meus membros em movimento, mas não consegui. Por sorte, os médicos conseguiram salvar Anastasia. Mas a pobre mulher teme que da próxima vez não haja milagre e seus filhos fiquem órfãos. Eu nem consigo imaginar eles ouvindo que a mãe deles se foi. Eu quero que tudo acabe. Por favor, me ajude. Os mais poderosos clarividentes da Ucrânia, Zana Shulakova e Rubina Tsibuska, concordaram em ajudar Anastasia. Gianna, enquanto eu estava sintonizado com a foto de Anastasia, eu vi um espírito feminino ao lado dela. Uma loira de cerca de 30 anos. Ela estava segurando um bebê morto nos braços. Quem é Shale? Eu não sei. Ela apenas disse: você só vai parar a morte quando encontrar sangue nas flores. Veja, uma mulher viva e uma mulher morta. E as cartas do amor e um homem. Como um triângulo amoroso, eles podem estar conectados pelo amor pelo mesmo homem. Quem é a mulher misteriosa com o bebê nos braços? O que ela quis dizer com sangue nas flores? E Anastasia está mesmo em grave perigo por causa do triângulo amoroso. Uma hora depois, os videntes chegaram ao zoológico, onde Anastasia e as crianças moram. Olá, muito obrigado por vir. As cartas me mostraram que Anastasia não deveria ter deixado o mundo dos vivos há muito tempo. Isso está de alguma forma conectado com a promessa que você fez ao falecido. Espere. Sim. Sinto que você fez um juramento ao seu falecido marido. Você fez isso bem antes da morte dele. Ele estava na UTI. Tentei acalmá-lo para que ele pudesse continuar vivendo. Disse-lhe que sempre estaria ao seu lado. Anastasia ainda lembra de segurar a mão do marido e chorar. Poucos minutos depois, Yuri fechou os olhos para sempre. Se Anastasia jurou para Yuri ser fiel a ele, mas depois encontrou um novo homem com quem decidiu se casar novamente, é bem provável que o espírito do falecido marido esteja buscando vingança contra ela. Isso significa que Anastasia está realmente condenada por causa da promessa de amor que fez? Então por que os videntes viram a mulher com o bebê nos braços? A única maneira de entender se é Yuri quem está tentando levar Anastasia é invocar seu espírito e perguntar diretamente. Você deve fechar os olhos e chamá-lo. Yuri, por favor, venha. Eu te imploro.
Eu preciso tanto de você. Eu vejo o Yuri. Ele está ao seu lado. Eu vejo ele acariciando sua cabeça. Ele está te abraçando. Eu o vi. Ele estava sorrindo. Ele estava gentil. O homem que eu conhecia estava ao meu lado. Anastasia, seu marido disse que sente falta de todos vocês. Especialmente de seu filho mais novo. Anastasia mais lamenta que seu filho, Myron, não se lembre do pai. Yuri morreu quando o menino tinha apenas 1 ano de idade. Yuri, quero te dizer que o Myron se parece muito com você. Em tudo. E a Miroslava também. Eu te amo muito. O fantasma do homem morto estava abraçando sua esposa na minha frente. Yuri nunca machucaria Anastasia. Nem na vida, nem após a morte. Sinto que ambos os maridos de vocês foram condenados à morte por algo. Yuri está nos pedindo para salvar você da força do mal. Ele está me mostrando um grande animal de fantasia. Parece um cervo. Sinto que Yuri cuidou disso enquanto estava vivo. O ataque do Alce. O animal viu sua força. Pode me mostrar? Claro. O que você viu? O quê? Eu vi uma espécie de cratera negra. Ela aparece de repente e dessa escuridão emerge uma força de outro mundo. Como se estivesse te perseguindo. É difícil de acreditar, mas assim que o vidente começou a descrever o espírito, os animais enlouqueceram no zoológico. Começou um rugido e uivo em cada jaula. Os animais estavam tentando nos dizer quem e por que está caçando Anastasia. Por um longo tempo, os videntes, sem uma palavra, se aproximaram dos animais e trabalharam com eles, tentando obter informações. Enquanto isso, escureceu. Eu vejo o fantasma de uma mulher ali. A mulher com um bebê morto nos braços. Do meu sonho. Ela está me chamando para segui-la. Rápido. Ela parou ao lado daquela casa. O vidente aponta para a casa no território do zoológico onde Anastasia mora. Ela está segurando o bebê morto, dizendo: é a minha casa. Algum bebê já morreu lá dentro? Não. Mas então a mulher começou a chorar e murmurar algo. Eu só consegui entender uma frase. Morreu por causa da maldição. Depois disso, ela apontou para Anastasia. Isso é assustador. O que as palavras de Rubina Tsibulska podem significar? Quem morreu por causa da maldição? Por que o fantasma da mulher está apontando para Anastasia? E quem é essa mulher, afinal? Ela é a terceira no triângulo amoroso entre você, Anastasia, e outro homem. Marina. Acontece que o falecido Yuri, antes de conhecer Anastasia, viveu com uma mulher chamada Marina. O casal até tinha uma filha. Eles moravam na casa onde Anastasia vive agora. Sinto que antes de te conhecer, Yuri terminou com Marina. Mas ela não perdeu a esperança de que ele voltaria até o último momento. É verdade, sim. Eu tive um conflito com ela. Aconteceu aqui no zoológico. Ela me culpou por tirar o Yuri dela. Como ela morreu? Eu vejo alguns mecânicos, uma carruagem virada. Ela caiu de uma moto, bateu a cabeça com força e entrou em coma imediatamente. Um amigo da Marina estava dando uma carona para ela. O homem perdeu o controle e bateu em uma árvore. Uma ambulância levou a mulher do local. O médico do pronto-socorro nos disse que ela estava no 3º estágio do coma. Ninguém disse nada. Sem previsões ou esperanças. Marina morreu sem nunca recobrar a consciência. Percebi que o espírito da Marina tinha uma razão para aparecer. Enquanto ela estava viva, você tirou o homem que ela amava. Então ela pode estar tentando se vingar de você depois de morta? E poderia ser. Eu de repente ouvi a voz da Marina. Ela disse que eu não podia levá-lo. Ele morreu enquanto eu ainda estava no mundo dos vivos. Marina morreu depois do Yuri? Sim.
Ele morreu primeiro. E ela morreu depois. Ela não é a assassina. Ela não tem nada a ver com a morte dos homens que você amou. É o contrário. Marina está defendendo. Eu fiquei chocada. A mulher que odiava a Anastasia enquanto estava viva agora está protegendo-a. Mas por quê? Ela diz obrigada por lutar pela minha vida. Você estava por perto enquanto ela estava morrendo? Sim, nós a levamos para um hospital melhor. Fiz de tudo. Não queria deixá-la ir. Anastasia diz que esqueceu todos os conflitos antigos e ficou com Marina até o fim. É difícil de acreditar, mas o novo amor do ex-marido dela se tornou o único apoio de Marina. A Marina diz que está te protegendo do outro mundo porque você está cuidando da filha dela. Estou criando a filha dela. Marina não tinha parentes, então Anastasia organizou o funeral. Depois disso, ela imediatamente adotou a filha de Marina. Anastasia diz que legalmente não tinha direitos sobre a menina, mas fez de tudo para que a pequena Miroslava pudesse ficar com ela. Depois que a Marina morreu, fiz uma pergunta a ela. Miroslava, com quem você quer morar? E ela disse, com você. Sempre tive a sensação de que ela é minha filha. É difícil para o espírito da Marina permanecer em nosso mundo. Ela precisa ir. Mas antes de ir, ela quer te abraçar. Assim, bem apertado. Obrigada, Marina. Quando abracei a Anastasia, tive uma visão. Anastasia e uma mulher adulta de cabelos escuros ao lado dela. Ela estava gritando algo em uma língua que eu não conseguia entender. E tudo isso estava acontecendo em uma pequena casa. Posso trabalhar na sua casa? As cartas me mostram que você recebeu uma carta de morte. Está ligado a um garotinho morto? Sim, ele foi meu primeiro filho, Ilha. Ele teria 18 anos agora. Anastasia deu à luz seu primeiro filho quando tinha apenas 19 anos. Mas o bebê só viveu por 6 meses. Os médicos diagnosticaram meningite, uma inflamação no cérebro. E o menino morreu. O médico de plantão saiu e disse: Anon, lamento, mas seu filho está morto. Meu mundo desabou. Ele era tão pequeno e tão fofo. O garoto não era filho de Yuri. Quem era o pai do seu filho? Sim. Ele foi meu primeiro amor. E seu nome era Gamzat. Ele era do Daguestão. Eu o conheci no primeiro ano de faculdade. Foi amor à primeira vista. Mas eles não podiam ficar juntos, pois Anastasia não era bem-vinda na família rigorosa do Daguestão. Vejo uma mulher gritando maldições. Ela não quer o bebê. Nem de você, nem de seus parentes. A mãe de Gamzat desaprovou o nosso relacionamento porque ele era muçulmano e eu sou cristã. Ela disse diretamente a Gamzat que ele deveria se casar com uma mulher da mesma fé. Quando o Gamzat te apresentou a mãe dele? Quando eu estava grávida de 7 meses. Eu disse a ela que amava ele e ele me amava. Ela nos amaldiçoou, a mim e ao meu bebê ainda não nascido. Uma maldição de mãe é uma coisa poderosa e é difícil se livrar dela, enquanto as consequências podem ser inesperadas. Mas ninguém tinha ideia de como exatamente a maldição funcionava. Anastasia diz que ela e Gamzat decidiram se casar de qualquer jeito, o que eventualmente aconteceu. As cartas me mostram que o menino adoeceu depois de todas aquelas maldições. Sim. O bebê era o que mantinha vocês juntos. O bebê adoece e morre. E as pessoas se separam. Se o Ilha tivesse sobrevivido, nunca teríamos nos separado. Depois que enterraram o filho, Anastasia não conseguiu ficar com o marido. A dor da perda se tornou mais forte que o amor. Anastasia disse que simplesmente não conseguia olhar para o marido, que tinha os mesmos olhos dos filhos falecidos. Sempre que olhava para ele, via meu filho e chorava. Percebi que não podia mais falar com aquele homem. Provavelmente a maldição foi a razão pela qual o seu filho e o seu marido morreram. E agora? Está ameaçando a sua vida. Preciso ver o túmulo do seu filho. Preciso trabalhar lá. Olá, filho. Olá, meu querido bebê. Aqui é sua mãe.
Decidi invocar o espírito do menino para perguntar a ele sobre a maldição. Sua mãe veio te visitar, querido. Anastasia, você ainda lembra de todos os momentos que passou com seu filho? Ele balbuciava tão fofinho. Eu queria ouvir sua risada. Suas lágrimas, sua alegria. Mas só via a dor. Sua morte foi terrível. E eu não pude fazer nada. Eu chorava todas as noites. Lamentava e uivava como um lobo para a lua. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Anastasia, seu filho disse que não é sua culpa. Ele ouviu todas as suas palavras. Sempre quis falar com ele assim. E você me deu a chance de finalmente fazer isso. Então o espírito apontou para o braço da Anastasia. Deixe-me ver. Você vê a imagem na sua frente? Esta é a Sakura. Essas flores, havia sangue nelas. Eu vejo o sangue escorrendo pelas flores. Procure eles. Oh, meu Deus. Procure eles. Procure eles. Oh, meu Deus. Anastasia, por que você fez isso? Eu estava pensando no Ilya e decidi que estaria com ele. Você prometeu ao seu filho morto que o veria em breve, né? Sim, Ilya. Está ligado a uma promessa que você fez a uma pessoa morta. Anastasia diz que quase não se lembra do incidente. Quando recuperou a consciência, estava no hospital e mais tarde foi informada que a vizinha a salvou quando passou por lá e a viu numa poça de sangue. O sangue estava fluindo, mas não muito tempo havia passado. Quando você não tem ninguém para te apoiar e tenta lidar com seus problemas sozinho, é difícil. É incrivelmente difícil. Você deve compartilhar com alguém e pedir ajuda. Se você pedir ajuda, você a terá. A maldição foi destinada a trazer solidão e morte. É por isso que os 2 maridos de Anastasia morreram. E o menino ficou doente porque no momento em que a maldição foi lançada, ele estava no ventre da mãe. Os clarividentes realizam o ritual para tirar a maldição da mãe do primeiro marido de Anastasia. Foi por isso que a mulher ficou destinada a ficar sozinha e morrer no final. Os médiuns estão confiantes de que Anastasia está viva porque fez muitas coisas boas para outras pessoas. E isso é o que a mantém em nosso mundo, assim como as crianças, pelas quais ela assumiu toda a responsabilidade. Não se preocupe com seu filho. Ele está no céu junto com Marina, a primeira esposa de Iri. Ela cuida do seu filho, assim como você cuida da filha dela. Querido Deus, obrigado por isso. Eu até a vejo pegá-lo nos braços e ele a abraça eternamente como eu abraço Miroslava. Muito obrigado por me ajudar. É incrível como a maldição de uma mãe pode causar coisas terríveis. Os pais sempre desejam o melhor para seus filhos. Eles nunca devem se esquecer, no entanto, de que o melhor futuro para seus filhos é aquele que eles mesmos decidem. Uma força misteriosa está levando crianças pequenas para o outro mundo em uma pequena aldeia ucraniana. Não perca! Os médiuns irão desvendar o terrível segredo de uma casa amaldiçoada. Nestas fotos, você pode ver a grande e feliz família Otsibrik, a mãe Oksana, o pai Ivan e seus 3 filhos, Nazar, Katia e Misha. Assim era a família antes de junho de 2015. Misha está em uma cova. Ele morreu no dia 6 de junho às 4 horas da manhã. Ninguém sabe por que isso aconteceu. O menino tinha acabado de completar 5 meses de idade. Síndrome da morte súbita infantil. Ele era um bebê saudável e bom. Ivan não conseguia nem falar. Ele estava chorando constantemente. Ele o amava muito. Oshana não podia fazer nada além de sentar e chorar. Ele nasceu completamente saudável. Dói me lembrar disso agora, desculpe. E o mais assustador é que a mãe do menino previu sua morte alguns meses antes da morte súbita e misteriosa do filho. Oksana começou a ter um sonho recorrente. Comecei a ter sonhos em que eu caminhava entre túmulos. Eu sabia que alguém morreria, mas não conseguia dizer quem. É tão terrível. Estranhamente, após a morte do pequeno Misha, outro pesadelo começou a assombrar a mãe. Agora ela vê em seu sonho o filho mais velho, Nazar,
no cemitério. Estou tendo sonhos com ele em um E túmulo. após cada um desses terríveis sonhos, algo estranho começa a acontecer com o menino. Ele teve febre por 3 dias seguidos. Ele nem conseguia sair da cama. Os pais estão desesperados de medo por seus filhos. A única esperança da família é a clarividência. Nós nos preocupamos com nossos filhos. É tão horrível pensar que podemos perdê-los. Por favor, estou implorando por ajuda. As médiums Jana Chulikova e Larisa Rutsano chegam urgentemente ao nosso escritório editorial. Após assistir a mensagem de vídeo do casal, elas discutem o que sentiram. Estou tendo uma visão. 3 mães estão em uma sala grande e vazia, e cada uma carrega um sinal energético, um sinal de morte. Já vi tais sinais em pessoas que estão em estado terminal. Mas o que mais assusta é que todas as 3 mulheres seguram crianças, bebês em seus braços, e os bebês estão mortos. É tão horrível. Posso ver a foto do menino? Vejo um berço na sala com um bebê dentro. Mas não é este menino. É outra pessoa. E uma mulher se inclina sobre o berço. Tão assustadora. Bochechas encovadas, cabelo preto despenteado. Ela levanta os olhos e diz: "Eu preciso dele." Então, este não é o único filho que pode morrer nesta família? Não. Precisamos vê-los. As videntes partiram urgentemente para a investigação. Os moradores locais já se reuniram na casa da família para apoiar os pais. Olá. Olá. Eu quero entender por que o nosso filho morreu. Segure assim. Olha. Não, é impossível. Tentei várias vezes acender a vela para obter a informação através do fogo, mas alguma força me impedia de fazê-lo. É um mau sinal e está de volta. Vá embora. Você tem sonhos com seus filhos. Você viu todos os 3 mortos. Recentemente, tive um sonho de carregar Katia nos meus braços, mas Nazar não estava lá. Nazar tem hemorragias nasais com muita frequência, especialmente à noite. Senti que a mesma força estava caçando as crianças. Uma marca. Na mãe. E o menino tinha também. Que marca? Como uma cruz e algo mais. A marca da morte. O que isso poderia significar? Era a mesma marca da morte que eu vi acima da cabeça da mãe do menino. Será que significava que todos deveriam morrer? A mãe e seus filhos? Quem colocou esta marca? Vamos entrar na casa. Tem mais energia lá dentro. Mas Ana de repente para na soleira. O que está acontecendo aqui? Eu preciso do meu pêndulo. Enquanto isso, Larisa Rutsano está trabalhando na casa. Posso ficar com as roupas dele? É a última coisa que ele usou. Deus, é tão pequeno. Meu bebê pequenino.
Sinto um cheiro nojento como um cadáver apodrecendo. De onde está vindo? O que tem lá? Preciso verificar. Alguém segure a escada, por favor. Eu senti claramente uma energia necrótica. Estava de alguma forma conectada ao quintal, à casa e às marcas de morte em Oksana e no filho mais velho dela. Você quase perdeu a cabeça. Você não queria viver. Eu quase me enforquei uma vez. Após a morte do filho, a aflita Oksana quase tirou a própria vida. Apenas o pensamento em seus filhos mais velhos a impediu. Mudei de ideia quando pensei nos meus filhos. Meu Deus. Foi o que eu disse. Larissa. Jana, onde você está? Olha essa imundície. É uma pele de cobra. Meu Deus, é terrível. A cobra preta. E isto são fios ou o quê? Sam. Você encontrou alguma coisa aqui antes? Havia coisas aqui? Encontrei ovos e um sapo seco. Essas são as coisas para um ritual. Não havia energia de uma maldição na pele de cobra, então nenhum ritual foi realizado com ela. E então, eu entendi tudo. Alguém já praticou magia aqui? A vovó costumava rolar ovos. Ela era do lado da minha mãe. Ela curava as pessoas do susto. Então, ela era uma bruxa? Mas não era uma pessoa má. De acordo com Oksana, sua avó era uma curandeira bem conhecida na aldeia. As pessoas vinham a ela de quase todas as aldeias vizinhas. O que é isso? Todos estão assustados. Ninguém entende o que está acontecendo. Tremendo e com frio em todo o corpo. Shiana, para onde você está indo? Deus, o que é isso? As crianças não estão todas aqui. Não reunimos todas as crianças. De quais crianças você está falando? Está fresco. A sepultura é fresca. Este é seu filho? Quantos anos tinha quando morreu? 3 dias. 3 dias? Larissa, outro bebê. Meu Deus. Aconteceu que mais de um recém-nascido tinha morrido nesta aldeia. E eu sentia que as mortes desses bebês estavam de alguma forma conectadas. Mas como? Precisávamos investigar isso mais a fundo. Onde está a mãe dele? Ela ficou lá, em casa. Eu preciso ir até lá. Vou ficar aqui para trabalhar. Por que isso aconteceu com você? Um homem idoso. Ele pode estar relacionado à morte do seu filho. Vejo esse homem sendo atormentado todos os dias. Ele é espancado e zombado. Ele é seu parente de sangue. Seu próprio pai o espancou e o levou ao suicídio. O homem se matou. Quem é ele, seu avô? Sim. Ninguém gosta de falar sobre isso na família de Oksana, mas seu avô cometeu suicídio apenas uma semana antes do casamento do filho. Dizem que ele fez isso por rancor, porque o jovem atormentava o pai. Ele o espancava, expulsava de casa e privava de comida. Será que seu espírito agora está tentando se vingar dos familiares e é por isso que o pequeno Misha morreu? Enquanto isso, Zana Chulikova chegou para ver outra mãe que também enterrou seu bebê recém-nascido recentemente. Olá, eu sou a Masha. Quando vi a mãe do outro bebê falecido, mal consegui me controlar para não gritar, porque ela era uma das 3 mulheres que eu tinha visto na visão no início da investigação.
O bebê de Masha tinha apenas 3 dias e, no momento da filmagem, tinham se passado menos de 40 dias desde sua morte. E a coisa mais estranha é que a causa da morte do menino foi a mesma do filho de Oksana, síndrome da morte súbita infantil. Quando o menino morreu, as pessoas te viraram as costas. Masha é a culpada. As pessoas te culparam pela morte dele? Sim, disseram na aldeia que eu o asfixiei com meu peito. Por que eles te acusaram? Ele morreu no caminho? Estávamos na ambulância indo para o hospital. Quando Masha percebeu que seu filho estava tendo problemas respiratórios, ela chamou uma ambulância urgentemente. Os médicos tentaram ressuscitar o menino, mas foi em vão. Não posso. Estou sufocando. Preciso de ar. Há uma alma inquieta aqui e está me sufocando. Está relacionado ao bebê. É possível que o menino tenha morrido por causa dessa alma inquieta. Deus, eu preciso da Zana. As mortes das crianças deste e daquele bebê, elas estão conectadas. Há um enforcado que as conecta. É incrível. Alguém se enforcou nesta casa também? Meu pai se enforcou quando eu era pequeno. Larissa? Shana, venha aqui rápido. Você vai comigo, apresse-se. O que você encontrou aqui? Vi um homem idoso levado ao suicídio por alguém. E então senti outra coisa. Comecei a sufocar aqui. Sabe, eu senti o que um suicida com uma corda em volta do pescoço sente. Senti a pressão aqui. Quando estávamos investigando a morte do filho de Masha, a situação era idêntica. Um homem enforcado novamente. Havia homens enforcados por toda parte. Precisávamos encontrar alguém que se enforcou. Mas eu não sentia a energia de um parente sanguíneo. Vejo uma série de mortes. 1, 2, 3 bebês. E onde está o terceiro bebê? Havia um. Morreu também? Sim. Meu nome é Olena. Meu filho morreu quando tinha 4 meses e 7 dias. Oh, Deus, é tão horrível. O médico disse que foi a síndrome da morte súbita infantil. O que todas aquelas 3 mulheres tinham em comum? Na minha visão, todas elas estavam na mesma sala segurando seus bebês mortos nos braços. E então me dei conta. A Casa Azuni. Acho que é este lugar. Sim, vivemos aqui por algum tempo. Isso é realmente horrível. Todas as 3 mulheres e suas famílias moraram nesta casa em momentos diferentes. O que tem na casa? Não consigo de jeito nenhum. Então precisamos entrar. Eu vi o quarto. Eu vi aquelas 3 garotas segurando bebês mortos nos braços. Quando entrei na casa, vi imediatamente ela, a senhora da casa. Ela era a mulher da minha visão, inclinada sobre o berço. Mas quem era ela e por que estava levando os bebês? Veja, curando o dela, ela levou o de outra pessoa. A mulher os levou. Ela está procurando algo que é dela. O que ela procura não está neste mundo. Ela está procurando o bebê dela. Mas quem é ela? Ela é a mulher que matou seu bebê. Ela temia que fosse sofrimento. Ele poderia morrer de fome. Ela não suportou vê-lo sofrer e o matou. Ela está aqui. O espírito da mãe que viveu nesta casa acabou de confirmar nossas palavras. Ela amava tanto seu filho que não suportou ver seu sofrimento. O bebê estava condenado a morrer. Portanto, para aliviar seu sofrimento, ela o estrangulou. Ela não viu outra saída. Juro por Deus, eu não sei nada sobre a mulher. Esta casa tem quase 100 anos e ninguém sabe exatamente quem morou aqui antes. Passamos vários dias fazendo uma pesquisa e encontramos alguém que confirmou o que a médium sentiu.
Os idosos diziam que uma mulher grávida viveu aqui há muito tempo. Diziam que ela matou o próprio bebê com as próprias mãos e depois se enforcou. Aqueles eram anos de fome. Ela não sabia como alimentar o bebê, então fez isso. A casa carrega a energia da mãe morta e infeliz, que não conseguiu realizar seu amor. Ela estava procurando por seu bebê. E ao fazer isso, ela está levando os bebês de outras pessoas. Mas por que o bebê? Aquelas mulheres e crianças carregavam as marcas da morte desde o nascimento. Seus ancestrais aparentemente pecaram muito. Mesmo que a marca não mate uma pessoa, ela a torna muito fraca. E então todos os problemas, dificuldades e doenças grudam nela. Veja. Olena está amaldiçoada por sua própria mãe. Sua mãe a amaldiçoou e lançou uma maldição familiar sobre ela. Sim, ela me amaldiçoou quando eu estava grávida do meu filho. Ela te odiou a vida toda, desde que você era pequeno. Ela estava infeliz com o marido, e eu herdei a aparência do meu pai. Então, ela me odiava por isso. A situação de Masha não é melhor. Quem é a segunda Masha que foi perdida? Minha tia, eu fui nomeada em homenagem a ela. Ela foi vendida. Minha avó vendeu minha tia. A avó da Masha vendeu sua filha quando ela tinha cerca de 5 anos de idade. Por quê? Ela bebia. Era uma alma perdida e a vendeu em algum lugar na estação. Isso é chocante. Nós até tentamos encontrá-la. Ela está perdida para a família. E eu tenho uma suspeita muito forte de que ela não está mais viva. Abandonar seu filho é um pecado, mas vendê-los e enviá-los para a morte é absolutamente horrível. E o que aconteceu com Oksana entrou na família. Veio por causa da bondade. A avó sabia algumas coisas muito boas. Ela curava pessoas. Ela tentou ajudar. As pessoas vinham à casa dela com pedidos, mas os pedidos podem ser diferentes. Então ela também ajudou mulheres grávidas a se livrarem de seus bebês. Você não é o primeiro a me dizer isso. Eu fui a uma vidente e ela me disse a mesma coisa, palavra por palavra. Estamos pagando pelos pecados dos nossos ancestrais. Acontece que sim, mas as maldições mais terríveis são as que estamos enfrentando agora. E estão todos relacionados à maternidade. Oksana, devo trazer água para você? Como posso viver sabendo que fui amaldiçoado? Por favor, diga-me os meus filhos. Os que restam estão em perigo? Para garantir que nada aconteça a eles, sugiro realizar um ritual mínimo. Não podemos remover completamente as 3 maldições ancestrais. A única coisa que podemos fazer é aliviar a situação. Larissa, preciso das velas. Hoje, essas mulheres tiveram que reviver a dor incrível apenas para descobrir a verdade que não querem acreditar. Bebês inocentes morreram e as pobres mães estão sofrendo. E tudo porque seus parentes não pensaram no impacto negativo de suas ações nas vidas das gerações futuras. Sinto leveza. Estou me sentindo melhor agora. Fizemos tudo o que podíamos. Obrigado. Estamos muito agradecidos a você. Aguentem. Não se culpem. Vocês 3 não têm culpa. Muito obrigado. Isto é inimaginável. 3 mulheres pobres pagaram pelos pecados de seus ancestrais com a coisa mais preciosa, as vidas de seus filhos.